O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os discípulos para os povoados da Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isto abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmão e irmã. O Evangelho de hoje é muito conhecido, ao mesmo tempo um Evangelho bonito. O evangelista Marcos tem um objetivo com seu Evangelho, de responder à pergunta: quem é Jesus? E durante todo o seu Evangelho, tudo se leva a responder concretamente quem é Jesus, particularmente no Evangelho de hoje, aonde de uma forma muito direta Jesus faz esta pergunta aos seus discípulos: o que estão dizendo por aí de mim? Ou quem sou? Respostas são claras, né? Infinitas. De João Batista, Elias, Moisés, algum profeta, enfim. Cada um poderia e deveria dar a resposta, até mesmo aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Mas Jesus não estava tanto preocupado com os outros. Ele queria saber dos discípulos. E mais ainda, saber daquele que seria o chefe, o cabeça da sua igreja, Pedro. E para vós, quem eu sou? Resposta espontânea de Pedro: o Messias. O Messias, o Filho do Deus vivo, não é um acréscimo deste Evangelho, mas de outros. E Jesus, depois dessa resposta de Pedro, de tê-lo certamente reconhecido ou enaltecido pela resposta, o chama à parte, e chama à parte particularmente os discípulos, e fala da sua vida, da sua missão. Qual era o seu objetivo? De morrer na cruz, de passar por esses 3 dias e depois ressuscitar. Mas os discípulos não estão preparados para isto, nesse momento. E Pedro não aceita isto. E Jesus diz para Pedro se afastar dele, porque está se tornando uma pedra de tropeço. Uma conclusão muito importante do Evangelho de hoje. Igual aos discípulos, ou até mesmo o povo, nós temos respostas de Jesus. Até sabemos quem é Ele. Damos adjetivos, damos poderes ao nome de Jesus, até mesmo reconhecemos que Ele é o Messias. Mas Jesus exige uma coisa de nós que é fundamental dentro do seu projeto e do seu seguimento, que é o abraçar com Ele a cruz.
Jesus passou pelo Calvário, Jesus derramou seu sangue na cruz e nos deixa um grande exemplo de que na vida, na nossa caminhada cotidiana, necessariamente também teremos que passar. Ele diz: se você quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Caminhar com Jesus é carregar a cruz também junto com ele, mas de saber que nunca se estará desamparado. E, ao contrário de Pedro nesse momento, o discípulo é aquele que vai atrás, o mestre na frente. Afasta-se de mim, ou seja, vai para trás de mim, Pedro. Marcos, João, Tiago, José, Maria, vai para trás. E aonde mora este Jesus? E aonde está esse Jesus? E quem é este Jesus? Perguntas inúmeras em relação a Jesus está na resposta: vinde e vede. Ou seja, fazer a experiência com o Mestre Jesus. Experiência significa caminhar com Ele. Na nossa caminhada cotidiana, nas nossas angústias, sofrimentos, nas nossas enfermidades, cruzes que temos que carregar. Mas não deixar jamais o carro parar. Ou o navio afundar. Ou naufragar. Fé, esperança. E essa convicção é muito importante. Este é o Jesus das dores, o Jesus do sofrimento, o Jesus da cruz, que nós temos que seguir. Que é claro, depois teve a ressurreição, que é oferecida também para cada um de nós, que temos fé e temos esperança. Por isso então, quem é Jesus para você? Antes de responder com os seus lábios, como Pedro sabia, porque estava na escola de Jesus, tinha que saber, mas é necessário responder com a vida, com o seu testemunho, com o seu jeito de viver. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.